variação de entropia, né? Então vamos lá. Calcule o ΔH e o ΔS total quando dois blocos de ferro, cada qual com 10 kg de massa, um a 100 graus e outro a 25 graus, são colocados em contato térmico num vaso isolado. Foi dado aqui o calor específico, né? E, enfim, vamos calcular ΔS e ΔU primeiro, né? O calor aí. Então, você imagina aqui que isso aqui é um sistema isolado. Então, você tem aqui não apenas sistema isolado. Então, você tem aqui paredes adiabáticas, como se isso aqui estivesse dentro de uma garrafa térmica. E ainda além disso, vamos imaginar que aqui nós temos vácuo, nada de ar. Só para considerar que você tem troca de calor apenas entre o cilindro quente e o cilindro frio, de modo que o cilindro quente, vou pôr aqui H de hot, ele vai perder energia na forma de calor, e essa mesma energia vai ser recebida aqui pelo cilindro frio, né? Bom, pressão constante, né? Então, nesse caso aqui, o calor, a pressão constante, vai ser o ΔH. Vamos tomar esse calor específico como medido numa condição de pressão constante, né? Então, a massa, calor específico, ΔT. Mas enfim, eu vou calcular a variação de temperatura, né? Então, o objeto aqui à esquerda, né, o cilindro à esquerda, transfere energia na forma de calor para o cilindro à direita. Então eu vou pôr assim, eu nem precisaria colocar a massa, né? Porque as massas são iguais dos dois lados, mas tipo assim, menos a massa do objeto. Então aqui eu estou pondo à esquerda digamos assim, os parâmetros que se referem ao objeto quente. Então, a massa vezes o calor específico, que eu nem preciso pôr o valor aqui, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial, que é 100 graus Celsius, né? 373,15 Kelvin. Esse é um exemplo bem simples. Do outro lado é o objeto frio, que tem a mesma massa, o mesmo calor específico, e aqui temperatura final do objeto frio, que é a mesma temperatura final do início do objeto quente, menos, aqui está faltando espaço, deixa eu ver se eu consigo trazer tudo isso aqui um pouquinho para a esquerda. Aqui está, então vou por aqui menos a temperatura inicial do objeto frio, que é 298,15. Muito simples aqui, né, porque as massas são iguais, né, não que acrescentasse muita diferença, massas diferentes ou calores específicos diferentes. Então, vejamos, você vai ter assim, menos, do lado esquerdo, a temperatura final, menos 373,15. Aqui a temperatura vai ser a média, né, na verdade. Como as massas são idênticas, é o calor específico também, né, então, acidentalmente, a temperatura será a média, né, se fossem massas diferentes ou calores específicos diferentes, já você teria que desenvolver aqui o cálculo, mas nada que seja do outro mundo. 298,15 Kelvin. Então vamos lá, né? Então acho que eu vou ter isso aqui, 2 TF igual. Deixa eu pensar aqui, isso aqui é 373,15 mais 298,15. Então, a temperatura final, nesse caso, vai ser temperatura final 373,15 mais
menos 298,15 igual, dividido por 2, e acidentalmente a temperatura final vai ficar então 335,65, que é a média. Se nós estivéssemos com massas diferentes e ou calores específicos diferentes, aí não seria a média, né? Você teria que desenvolver a conta aqui, mas nada que seja muito complexo. Já fizemos isso no começo do semestre. Bom, ele quer calcular o ΔH, né? De fato, o ΔH total vai ser zero, porque o calor recebido por 1 vai ser igual ao calor ganho por outro, né? Ou desculpa, o calor cedido pelo corpo à esquerda vai ser o calor ganho pelo corpo da direita, né? Eu já vou por aqui, ó, temperatura final, que nesse caso acidentalmente deu a média, né? 335,65 Kelvin. E vou precisar de um espacinho aqui para calcular os respectivos valores de ΔH. Então vou apagar aqui bem rapidão. Então vamos aos cálculos do ΔH. Então vamos pegar aqui do cilindro quente. Cilindro quente. Então ΔH aqui vai ser a massa, que é 10 kg, 10.000 gramas. O calor específico, que é 0,449 joule por Kelvin por grama, vezes a temperatura final, 335,65 Kelvin, menos, vou precisar de um espacinho aqui, ver se eu consigo, sempre tem um problema com o espaço. Então tá aqui, vamos colocar a temperatura inicial, que é 100 graus Celsius, 373,15 Kelvin. Então vamos calcular aqui o ΔH para o objeto quente aqui. ΔH, né, o calor aqui. Então vamos lá, já tenho aqui a temperatura final, menos 373,15, isso, igual, vezes 10.000, vezes 0,449. Opa, apareceu um 4 a mais aqui, 9. Então aqui deu 168,375 menos 168,375 kJ. Façamos o mesmo agora para o objeto frio, né? Que na verdade você vai ver que vai dar o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Então vamos por aqui o ΔH, né? ΔH para o objeto frio vai ser então os mesmos 10.000 gramas vezes o, deixa eu só eliminar esse negócio aqui, vezes o calor específico, 0,449 joule por Kelvin grama, vezes a temperatura final, 335,65 Kelvin menos 298,15 Kelvin.
a menos que tenha alguma coisa muito errada, o ΔH aqui do corpo frio deve ser o mesmo do corpo quente, só que com o sinal invertido, né? Então vamos lá, 335, 335, hoje está ruim aqui o computador, 335 ponto 65 menos 298,15 igual vezes 10.000. Aqui apareceu por um ponto aqui que eu digitei um zero a mais, vezes 0,449. Então deu 168,375 mais 168,375 kJ. Então, se você somar as duas variações de entalpia, a variação de entalpia final aqui vai dar zero, né? Porque você tem um sistema isolado e o processo aqui, o fenômeno é apenas a passagem de energia na forma de calor do cilindrinho quente para o cilindrinho frio. Então, o que o cilindro quente perde de calor, o cilindro frio ganha. E aí você soma os dois, vai dar zero. Mas então, por que isso acontece? Bom, isso aqui que nós vimos até agora está de acordo com a primeira lei da termodinâmica, né? A conservação de energia. Então, um cilindro perde energia na forma de calor, o outro ganha. Para explicar por que isso acontece, a gente tem que calcular o ΔS. ds igual dq sobre t. Então, nesse caso, o dq, variação de entalpia, vai ser massa, calor específico. Massa, calor específico, porque não nos foi dada a capacidade calorífica molar. Então, massa, calor específico, dt. Então, você tem que integrar isso aqui desde entropia na temperatura inicial até entropia na temperatura final, e aqui temperatura inicial, temperatura final. Então, o ΔS vai ficar, vou colocar já o que tem para fora, o que tem de constante para fora do, ou não, vamos fazer em etapas, né? Massa, calor específico, dt sobre t, tem que integrar esse negócio de t inicial a t final. Então, isso aqui, o que tem de constante? A massa, calor específico, e aqui você tem integral temperatura inicial a temperatura final, 1 sobre t dt. Então, essa é a integral conhecida da gente. Você tem assim, ΔS, fórmula para calcular, então vai ser massa, calor específico, Ln, temperatura final sobre temperatura inicial. E agora vamos calcular então a variação de entropia para o cilindrinho quente e o cilindrinho frio. Mas antes disso eu vou apagar isso aqui acho que vocês já entenderam o cálculo, né? Eu vou apagar aqui porque eu preciso de espaço, minha tela é pequena. Então vamos calcular o ΔS para o corpo quente, ΔS hot igual. Então eu tenho a massa, que é os 10.000 gramas, o calor específico, que é 0,449 joule por Kelvin por grama, vezes Ln da temperatura final. Com a temperatura final, eu apaguei tudo aqui, mas eu sou um animal mesmo. Tá aqui, 335,65, né? 335,65 sobre temperatura inicial, 373,15. Então aqui a gente calcula a variação de entropia sofrida pelo cilindrinho mais quente. E já vou montar aqui, ó, a variação de entropia sofrida pelo cilindrinho frio
Então você tem aqui 10.000 gramas, usando a mesma fórmula, obviamente. Calor específico 0,449 joule por Kelvin por grama. Ln de temperatura final, que é o mesmo para os dois, afinal atingir o equilíbrio térmico, 335,65 sobre 373,15. Então vamos lá calcular. Você vai ter aqui deixa eu já organizar aqui com que cor que eu poderia organizar. Vermelho, não, vermelho mais arrumado aqui. Então ó, o ΔS ao final aqui, para esse processo isolado, vai ser o ΔS aqui sofrido pelo corpo quente, mais o ΔS sofrido pelo corpo frio. Então vamos ao cálculo. Então vamos colocar os dados na calculadora. Vou começar pelo logaritmo. Logaritmo de, abro parêntese, 335,65 dividido por 373,15. Espero ter digitado tudo certo. Fecho parêntese. Igual. Dá um número negativo, conforme esperado, vezes esses 10.000 vezes 0,449. Espero ter digitado tudo certo. Então aqui deu um aumento de, na verdade, uma diminuição da entropia de 475,54. Então aqui menos 475,54. Essa é a diminuição da entropia do corpo quente, porque diminuiu a sua temperatura, né? Então a entropia diminuiu. E agora vamos para a segunda contribuição aqui. Então vamos lá, Ln de, abro parêntese, 335,65 dividido por, aqui embaixo na verdade seria o 298,15, né? Porque a temperatura do corpo frio, né, inicial, 298,15, né? Espero que vocês entendam aqui. 298,15. Então vamos digitar. Então aqui eu divido por 298,15. Estou prestando atenção se eu estou digitando certo, porque o computador está muito sensível hoje. E aí, vezes esses 10.000. Aqui foi um zero a mais. Então eu vou voltar aqui por um pontinho. Vezes 0,449. Isso. Então aqui deu 531,19. Então mais 531,19. Então o ΔS total para essa transferência de calor num sistema isolado vai ficar esses 531,94, na verdade, 531,94, menos aqui a diminuição de entropia do corpo quente. Então, menos 475,54. 475,54. Isso aqui deu 56,4. 56,4 joule por Kelvin. Então, o que fica de lição dessa questão bastante interessante e instrutiva? Então, o sistema é isolado. Logo, a variação de energia vai ser zero. ΔU vai ser zero, ΔH vai ser zero. Porque você vai ter simplesmente a transferência de uma certa quantidade de energia do objeto na temperatura mais alta para o objeto na temperatura mais baixa. Mas mesmo assim, mesmo não havendo variação de energia, o processo acontece espontaneamente. E por que acontece espontaneamente? Porque você tem um aumento de entropia total, de modo que o objeto quente, ao se resfriar, sofre uma diminuição da entropia, e o objeto frio,
ao se aquecer, sofre uma variação de entropia positiva, um aumento da entropia que mais do que compensa aquela diminuição da entropia do objeto quente ao sofrer resfriamento. E para terminar aqui, né, uma pergunta, né, por que o ganho de entropia do bloco frio é maior que a perda de entropia do bloco quente se a quantidade de calor trocada é exatamente a mesma? Bom, a resposta para isso deve estar aqui, né? A temperatura do... Você divide a mesma quantidade de calor aqui pela... Na verdade não é dividir, né? A fórmula, né? Mas enfim, o efeito daquela quantidade de calor na desordem no objeto frio é maior do que a diminuição da desordem do objeto quente. Vamos continuar com outros problemas relacionados à segunda lei na próxima videoaula. Até lá.